Ah, o Japão, um lar de tantas coisas que eu amo e tantas outras que eu tenho pavor. Um lugar onde a cultura é diferente, os lugares são diferentes e, obviamente, os memes também são. Mas existem algumas similaridades também. Os locals que a gente tem aqui no Ocidente também aparecem de quando em quando lá no Japão, na forma de políticos patéticos que não sabiam exatamente o que estavam fazendo, foram pegos roubando e começaram a fazer uma puta de uma birra durante uma conferência. E o Japão, quando quer zoar, filhão, os malucos não perdoa, já que o mano aí foi tão zoado a ponto que ele apareceu como um meme num episódio de Gintama. Os malucos realmente não brincam em serviço, nem quando é pra aloprar alguém. Essa, meus amigos, é a história de Nonomura Ryutaro, um homem invejoso e um puta de um perdedor que acabou se tornando o maior meme do Japão durante um tempo. Bom, mas antes do vídeo começar, duas coisas. Por mais que esse seja um tema extremamente popular, já que esse cara é muito zoado em todos os lugares possíveis, o que me deu a ideia de fazer esse vídeo foi o vídeo do Japanalysis, que ele fez um vídeo cobrindo essa situação toda, mas, cara, tem muita coisa pra falar disso daqui, sem contar, né, que eu ainda não tenho milhões de seguidores pra começar a parar de citar as minhas inspirações de conteúdo. Eu ainda tenho que chegar lá. Segundo o primeiro link da descrição, meu canal de gameplays Jojando. Confira momentos como esse. O detalhe de como... Kiss. Kill yourself, Greg. Tá vendo que tu tá perdendo, né, filhão? Se inscreve lá pra tu ver as gameplay épica que sai de segunda a sexta, filhão. Mas beleza, agora vamos falar do nosso protagonista, Nonomura Ryutaro, que foi nascido em 1966 em Osaka, no Japão. O Nonomura tava tendo uma vida bem básica, mas até que boa. Depois de ter se formado num ótimo colégio, ele conseguiu uma vaga pública, que eu não sei como funciona lá no Japão, mas se for mais ou menos parecido como é aqui no Brasil, tava com um trabalho até que legal, pô. Na Kawanishi City Hall, e ele ficou lá por 15 anos, então provavelmente ele curtia ali o trabalho. Mas preste atenção nisso, preste atenção no nível que este ser humano estava disposto a ir por inveja. Toru Hashimoto, um maluco extremamente bem sucedido na sua carreira como advogado e subsequentemente como político. Ele tava tendo uma vida ótima, era um cara feliz e por coincidência ele tinha estudado no mesmo colégio que o Nonomura. Quando o Nonomura viu a lata do Toru num programa de TV, ele lembrou do cara. E aí, malandro, eu juro por Deus, isso não é meme. Apenas por inveja, ele decidiu sair do próprio emprego e começar a correr atrás da sua carreira política porque ele estudou junto com um cara que estava mais bem sucedido do que ele e na cabeça dele, ele também deveria ter o mesmo sucesso. Nada pode dar errado. Então, com seus 41 anos de idade, já não estava mais no ápice, né? Já era para estar com a vida mais instável. E em 2007 se demitiu do seu trabalho, que tinha alguma estabilidade, para buscar a sua carreira como político motivado apenas pela inveja. Em 2008 ele começa a sua primeira campanha eleitoral em Taishi. Olha o tamanho desse lugar. Cabe no meu bolso. Ele estava competindo apenas contra outros 2 candidatos. Ele ficou em último, com menos de 4% dos votos. Só que essa primeira perda dele aí foi o início de uma ladeira abaixo, porque de 2008 a 2011 ele perdeu praticamente em último lugar todas as eleições que ele participou em múltiplos cargos diferentes. Puta de um fracassado. Enquanto isso, em 2008, o Toru ganhou uma eleição para governador com 54% dos votos. É nesse momento que vocês lembram que o Nonomura teve menos de 4%. Só que durante esse tempo como governador, enquanto o Nonomura estava lá ocupado perdendo, o Toru ele se excedeu, já que ele criou o próprio partido político, o Osaka Restoration Association, que tinha como objetivo transformar Osaka de um status para outro, que é um bagulho complicado, só faz sentido lá no Japão, e eu não vou começar a falar de geopolítica, lembra? O foco do vídeo é esse bozo aqui. Enquanto isso, ali nas sombras, o Nonomura tava pensando, caralho, mané, eu só perco, eu não tenho emprego e tá acabando meu dinheiro. Foi então que, stalkeando o Toru, ele teve uma ótima ideia. Ele tava morando em Nishinomiya nessa época, e para conseguir avalancar a carreira dele política, ele criou o próprio partido, o Nishinomiya Restoration Association. Olha que rato, moleque. O maluco, na cara de pau, criou o próprio partido político copiando o do Toru, que tava indo muito bem, pra fazer as pessoas votarem nele, pensando
pensando que aquele seria um partido que ia fazer as mesmas coisas que o partido do Toru tava fazendo. Só que vamos lembrar, né? O partido do Nonomura só tinha o Nonomura. O que acabou dando certo, já que ele ganhou 11 mil votos, o que nem é tanto assim, tá ligado? Mas juntando com a sorte imensa que ele teve, já que a vaga que ele tava competindo tinham só 7 vagas, e um dos maiores partidos do Japão tava lá nessa vaga, e múltiplos membros que estavam querendo essa vaga eram do mesmo partido, mas um desses membros acabou pegando 16 mil votos, que era mais do que a maioria do que todos os outros caras que estavam do mesmo partido, fazendo com que o Nonomura, com seus 11 mil, ganhasse por muito pouco, filhão. Ou seja, o desgraçado conseguiu uma vaga como membro da Assembleia. Olha que, mano, não é possível. Mas aí vem a parada. O que vocês acham que alguém que só tinha como foco ganhar qualquer vaga e posição política ia fazer quando ele conseguisse ter essa vaga? Vale lembrar, o Nonomura não sabia nada sobre política e nada sobre leis. O cara era literalmente um puta do amador em todas as habilidades que ele precisava ter. Eu te digo o que ele fez. Ele começou a desviar um pouquinho de dinheiro aqui e ali, sacou do Jutsu Brasil pra subtrair uma grana enquanto ele não fazia porra nenhuma. Pra vocês terem ideia como o Nonomura tava perdido, tem um vídeo dele num karaokê que, até onde eu entendi, ele tava cantando os planos políticos que ele tava tendo. Profissionalismo nota 10. E assim, mano, japonês, quando quer ser ruim, os caras são ruins, tá ligado? Já que como o Nonomura não tinha nenhum background político, ele era meio que um esquisito, todo mundo ali achava que ele era um estranho e ficaram fazendo a caveira dele pra geral, que acabou que ele não tinha amizade com ninguém gostava dele. Só que se aprofundando mais nos atos corruptos, em 2013, um cara chamado Kobe Shibun reportou que o Nonomura tinha gastado um total de 5,64 milhões de ienes em atividades políticas. Que essas supostas atividades políticas aí não passavam de certas viagens que ele fazia para lugares no Japão a fim de pesquisas políticas. Pode crer. O Nonomura é basicamente para 2 lugares, Toyooka e Saiyo. O que é engraçado porque Toyooka é tipo muito longe de Osaka. E sempre que ele ia, ele pegava o busão primeira classe na rota mais cara possível. Que é engraçado, né, mano? Parece que ele tá querendo pegar o busão e a rota mais cara pro lugar mais distante que ele consegue só pra justificar os gastos dele, enquanto o dinheiro tava sendo redirecionado pra outra coisa. Mas não sei, né? Talvez isso aí seja a teoria da minha cabeça. Obviamente ele tá metendo louco porque era impossível ele ter feito essa quantidade absurda de viagem, porque ele não só não guardou nenhuma prova que ele tinha comprado essas viagens de busão, como também teve alguns dias que ele disse que tinha feito essas viagens, mas ele tava durante alguma reunião, o que tinha registros, e outras vezes que ele supostamente viajou, tinha chovido demais e cancelaram a viagem. Então era, mano, é impossível, tá ligado? É impossível. O que levantou algumas sobrancelhas ali e chegou o fatídico dia que foram investigar o malandro. Aí colocaram ele sentado ali e falaram: "Ô, mano, essas viagens aí, qual é que é?" E o Nonomura só rebatendo com "não sei, não lembro, não me recordo." Só que acima de tudo, o Nonomura era um homem fraco, um homem frágil. Então conforme foi subindo a pressão ali nele, ele começou a perder o sentido. Falando que precisava assumir a culpa das coisas que ele fez como um adulto, que amava crianças e não podia decepcionar elas. Começa a falar das muitas perdas políticas que ele teve, que ele lutou muito pra estar no cargo que ele tá, e que ele tá decepcionado de estar tendo que responder aquelas perguntas, de estar passando pelaquela conferência. E desde que ele começou a balbuciar essas paradas, ele não parou, não aconteceu nenhuma outra pergunta. Então quando a gente chega nesse ponto aqui que ele quebra totalmente, é o Nonomura sozinho, tá ligado? Ninguém perguntou nada mais ali no meio, ele só começou a chorar. Aqui ele começa a dizer que ele vai assumir a culpa, que ele se arrepende, que não sei o caralho. E eu sinto que existe até uma beleza primitiva nisso daqui, porque ver um homem de lá pra casa dos 50 anos chorando desesperadamente, nariz escorrendo na frente de um monte de gente, ó louco, viado, ele até grita, ele grita. Eu juro por Deus, cara, a entonação desses gritos parece que do nada ele vai meter um Kiryu-chan. Mas sabe o que aconteceu depois disso? Meme.
Só que o mais brutal de todos aqui foi o de Gintama, tá ligado? E eu assisti Gintama, eu sei que eles colocaram vários memes assim do Japão. Eles colocaram a exata mesma quantidade de segundos que o Nonomura fica curvado assim, tá ligado? Isso é brutal, mano. Fizeram referência dele até em Persona 5. Culpado, o Nonomura tirou o dinheiro do bolso que ele precisava devolver, ou no caso, o dinheiro que nem era dele. Alguns anos depois ele apareceu novamente em corte, dessa vez careca e de óculos, e levou cadeia por 3 anos, mané. Só que hoje em dia ele já saiu da cadeia, ele tem aparentemente uma rádio ou alguma merda assim. Porém, o cara ainda é visto como uma piada no mundo inteiro, já que essa notícia foi passada por diversos lugares. Eu não sei se na época apareceu aqui no Brasil, mas eu não duvidaria. Mas, rapaziada, essa é a história de Nonomura Ryutaro, um homem motivado pela inveja, com nada além da própria ignorância, querendo conseguir algo maior do que ele consegue engolir. Mas bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Eu gosto de falar dessas coisas bizarras que acontecem no Japão. A gente ainda vai trazer mais outras aqui, porque tem umas paradas muito legais lá. Porém, por hoje a gente vai ter que ficar por aqui, rapaziada. Mas antes, eu vou ter que dar a mensagem final do vídeo, que é: nem que eu tentasse muito, eu conseguiria chorar desse jeito. Isso tem que ter... Existe uma vontade divina ali no meio.